de assunto. Vamos falar sobre a pesquisa Atlas Intel, que mexeu com o tabuleiro da direita e acendeu um alerta no bolsonarismo. Enquanto Flávio Bolsonaro enfrenta um desgaste após a polêmica envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, outros nomes tentam ocupar esse espaço político. Um dos que mais comemoraram o resultado foi Renan Santos, do Partido Missão, que afirmou ter disparado na pesquisa e aposta no crescimento de uma direita fora da órbita bolsonarista. Para a gente falar sobre esse novo cenário político, o impacto das pesquisas e a disputa pelo eleitor conservador, vamos conversar agora com ele, Renan Santos. Renan, obrigada pela gentileza de falar conosco aqui no Contexto nessa quarta-feira. Muito obrigado, agradeço a todos. Estou aqui para contribuir e vamos que vamos. Vamos lá, ontem teve resultado muito positivo na pesquisa Atlas Intel, seu nome ficou lá em terceiro lugar no primeiro cenário, e eu já queria começar perguntando o seguinte, eu quero saber como é que você vai capitalizar esses votos que estão na pesquisa eleitoral, esses votos que estão na internet, para os votos que vão chegar até as urnas em 2026. Como eu vou capitalizar? Eu vou buscar outros votos, né? Tem que buscar mais, ainda não é o suficiente para ganhar e eu preciso de mais, né? Para ir para o segundo turno, eu preciso capturar pelo menos mais 20% do eleitorado. Então, tem que continuar trabalhando, viajando, rodando o Brasil. Trabalho, falar a verdade, estudar bastante e convencer as pessoas do certo. Quando você fala convencer as pessoas do certo, eu vou bater numa tecla que a gente bate aqui no programa sempre. Nenhum candidato até agora tem falado sobre proposta e talvez nem seja o momento ainda, até porque a gente está falando de pré-candidatura. Mas existe alguma coisa que vale a pena falar neste momento para convencer as pessoas que estão indecisas a prestar atenção em você e ir atrás, pelo menos, do Renan Santos nas redes sociais? Poxa, tá faltando acompanhar minhas redes. Eu faço quase todos os dias vídeos com propostas, faço lives todos os dias com propostas. Ontem eu fiz o maior podcast de um pré-candidato nesses últimos dias com o Serjão Sacani, falando de propostas para terras raras e tal. Tô aqui em Brasília, acabei de chegar, inclusive vou validar com o nosso time aqui um pacote de propostas que é o Livro Amarelo, que é basicamente um livro de propostas que nós temos para as eleições. Então, é o momento de falar de propostas, é o momento de cativar as pessoas, mostrando que, em vez de a gente ficar só xingando uns aos outros, a gente pode desenhar um tipo de Brasil diferente. É um projeto que imagina o Brasil para além dessas discussões idiotas que a gente está. Então, eu tô, assim, modéstia à parte, eu tô trazendo muita proposta pro jogo. Não, eu acompanho a sua rede social, eu quero é que as outras pessoas acompanhem, é por isso que eu estou perguntando qual é a forma de angariar essas pessoas para essa rede social. Mas antes de continuar a nossa conversa, eu vou já chamar o Felipe, que é meu parceiro aqui no Contexto, para já agregar a nossa conversa aqui. Boa tarde, Renan. Prazer estar com você aqui no Contexto Metrópolis. Renan, eu queria dar um passo para trás e queria que você explicasse para a nossa audiência quem é o Renan Santos, né? É de direita ou esquerda? É bom lembrar que, dicotomicamente, né, direita é aquela pessoa que acredita no mercado e menos no Estado. Esquerda, mais no Estado e menos no mercado. O livro amarelo do MBL, por exemplo, do Missão, ele tem um teor intervencionista, ou seja, ele acredita no Estado. Ou seja, o teor é mais esquerdista, mais desenvolvimentista do que de direita, né? O outro conceito que tem é mais liberdade, a direita e a esquerda, prevalência da igualdade. Quando você pega, por exemplo, a proposta do MBL, com aquela lei anti-Oruan, é uma proposta que, do aspecto liberal, é de esquerda, porque é o autoritarismo do Estado querendo intervir e falar o que o povo tem que ouvir e tem que ver. Então, eu queria que você explicasse, Renan Santos, é de direita ou esquerda? É conservador ou progressista? Olha, uma dicotomia boa entre direita e esquerda, que eu acho que é uma coisa bem interessante, a gente pode puxar até para além dessas discussões, por exemplo, da época da Revolução Francesa, é falar uma dicotomia entre ordem e caos. Tá? Entre hierarquia e igualdade, vamos colocar aí, entre torre e praça. Tem até um ótimo livro do Noel Ferguson com isso. E a direita sendo mais hierárquica e buscando trazer ordem. Eu gosto disso, porque ao falar nesses termos, eu vou trazer propostas que estão presentes em países como Estados Unidos, Japão, mas países como China e Vietnã. As soluções que nós trazemos para diversos temas são soluções que são funcionais e que não querem se apegar ao rótulo. O problema no Brasil, a gente ficou tanto preso em rótulos, por vezes infantis, que as pessoas elas optam por simplificar o que elas querem dizer e acabam não entrando nas resoluções dos problemas.
E acaba acontecendo isso, e a gente está meio que, vamos dizer, na beira do precipício do ponto de vista institucional como país, porque a gente não consegue debater nada, não consegue propor nada, e quando propõe, né, já, não, você é disso, você é daquilo. Então, assim, em termos gerais, eu posso ser colocado como de direita, se for pegar qualquer cientista político vai desenhar a gente como um grupo de direita, mas dito isso, eu não estou me apegando muito a esses rótulos, não. Eu acho que tem que funcionar. Se um projeto funcionou, eu estou feliz. É basicamente isso. Até porque o grande problema do Brasil é um problema de competência e não funcionamento. As instituições não estão funcionando, os planos não estão funcionando, vamos dizer, os entes federativos não funcionam. A gente tem que botar o país para andar. E se a proposta veio da China e dos Estados Unidos, eu realmente não estou ligando. Ô, Renan, você acredita que esse crescimento nessas últimas pesquisas, que foi um crescimento considerável, ele está diretamente ligado a esse escândalo aí do Flávio Bolsonaro, esse desgaste do Flávio Bolsonaro por conta do áudio do Flávio com o Daniel Vocaro? Modéstia à parte, eu acho que não. Eu já estava em todas as pesquisas Atlas uma curva de subida, que tem a ver com a diminuição do meu desconhecimento. Quem mais se beneficiou nessa pesquisa Atlas foi o Zema. O Zema, ele pega alguns eleitores, vamos dizer, naturais do bolsonarismo, que ele se coloca como um bolsonarista. Aí ele é um bolsonarista ali meio que no banco de reservas do Flávio. Né? Tipo, se o Flávio não for, eu entro aí para jogar e tal. E eu não, eu estou propondo algo novo, algo diferente. Então, eu estou construindo eleitorado. Por mais que deva ter vindo para mim alguma coisa em termos residuais, eu não fui o maior beneficiário disso. Eu acho que é uma curva constante de subida minha, tem a ver com justamente o convencimento do eleitorado sobre as minhas propostas. E quem você quer atingir? Se pudesse dizer, eu preciso atingir um público X, quem você precisa atingir? Para mim, essas coisas são por etapas, né? Então, primeiro eu queria buscar um público jovem e antenado em política, que é curioso intelectualmente, que quer buscar soluções novas para velhos problemas. Então, eu já comecei. Hoje, de acordo com o Pesquisa Atlas, eu lidero entre os jovens de 16 a 24 anos. Quando eu vou abrindo já para 25 a 35 anos, eu já tenho 12%. Né? Então, eu tenho 36, 16 a 24, 12 de 25 a 45. Então, o público que eu pretendo buscar agora nessas próximas semanas seria justamente um público que vai de 25 a 50 anos de idade e buscar as mulheres nesse público. E crescer nessa faixa, que é uma faixa que vai começar agora a se interessar mais pelo processo eleitoral. E creio que eu tenho vamos dizer, uma grande perspectiva de crescimento ali. Eu terei mais dificuldades para crescer entre os mais velhos, especialmente as pessoas de mais de 60 anos, quando mulheres no Nordeste, depois são muito lulistas, e no Centro-Sul, quando homens muito bolsonaristas. Muito bem. Felipe, sua pergunta para o Renan, por favor. Eu queria falar um pouco de proposta, e proposta na parte cultural, até porque tenho curiosidade para saber o posicionamento de vocês em relação ao assunto que vocês falam bastante sobre ele, né? A gente sabe que o ser humano ele precisa de educação, precisa de saúde, precisa se alimentar, precisa também de cultura, né? Precisa também se alimentar de cultura. Cultura é o alimento da alma, né? Cultura engrandece o ser humano. E aí, hoje eu estava comprando ingresso para um show, R$ 300 o ingresso para o show. Eu fico imaginando uma família querendo ir para o show, levar o pai, a mãe, os 2 filhos, daria quase um salário mínimo para poder ir para o show. Aí o ponto é o seguinte: você é contra, de fato, que o Estado faça eventos e show para o público em geral, de modo a outras pessoas terem acesso a artistas? Depende. Se você está falando de usar dinheiro público para promover shows de cultura pop de massa que não agreguem absolutamente nada do ponto de vista do espírito, da alma da pessoa, e ela tem um objetivo meramente eleitoral, de compra de votos, como acontece na maior parte dos municípios do Brasil, eu sou peremptoriamente contra, Felipe. Isso não tem nada a ver com cultura. Isso é apenas a apropriação eleitoral se utilizando, vamos dizer, de artistas famosos. A formação da cultura passa pela formação da sensibilidade. Infelizmente, a gente não forma a sensibilidade dos mais jovens. A sensibilidade dos mais jovens está sendo animalizada. Os jovens não entendem como você pode se elevar através da literatura, através da música, através de filmes. A elevação espiritual, né, a elevação da alma humana não acontece desde o início. E a criança, ao não exercitar isso nos seus primeiros anos, seja, vamos dizer, como um bebê na pré-escola, depois sendo como uma criança na primeira infância, não aprender a tocar um instrumento, não ter boas referências, ela nunca vai poder aprender, do ponto de vista cultural, o que seriam referências que levem ela. Então, hoje, qualquer política cultural que não passe por alfabetizar e melhorar a sensibilidade das pessoas, especialmente as crianças, desde o início, ela é apenas enxugar gelo ou privilegiar grupos de pressão, como nós temos hoje.
Além de tudo, qualquer projeto cultural de nação, ele tem que passar por uma seguinte pergunta: qual é a nação que nós queremos promover pelo restante do mundo? E qual é a história e os propósitos históricos que vão se vincular ao espírito daquele povo? Essas discussões precisam ser feitas pelo próximo ministro da Cultura. Eu acredito em políticas públicas ligadas à cultura, sim. Eu acredito na capacidade de elevação que nós temos que ter. E eu gostei também do papel deletério que a cultura pop de massa tem quando conduzida, vamos dizer, por esse espírito tanto mercantilista que nós temos, quanto de espírito de qualquer, vamos dizer, obrigação com a elevação humana. Então, você tinha falado assim, Renan, você é contra o funk do Oruan tecendo lousa no Comando Vermelho? Sim, eu pretendo proibir isso. Eu acho que quem está tecendo lousa ao crime organizado numa nação não deve nem se apropriar de dinheiro público para fazer show, como era o lance da lei anti-Oruan, quanto hoje, no momento em que eu vou colocar, quando der a eleição para presidente da República, colocar o Estado brasileiro em guerra contra as facções, eles não vão ficar aqui promovendo os inimigos do Brasil que estão matando diariamente pessoas. Então, esse aqui é um elemento provocativo que eu coloquei no final, mas existe um elemento construtivo que significa melhorar a sensibilidade, na verdade, aflorar a sensibilidade estética das crianças nas escolas, que o nosso Ministério da Educação e o Ministério da Cultura de um país sério vai precisar fazer mesmo. Temos que voltar a falar e tem aula de música nas escolas, tá? Ter uma alfabetização plena das crianças para que elas possam ler. Ler é a mais importante, talvez, de todas as referências que a gente possa ter, porque ao ler a pessoa imagina na cabeça dela aquelas cenas quando ela está lendo um romance e ela ajuda essa pessoa a criar um imaginário. Hoje ninguém lê, hoje ninguém cria imaginário, hoje as referências estão em vídeos muito curtos, então a gente precisa construir uma sociedade melhor através justamente da criação de uma sensibilidade desde a primeira infância. Renan, uma última pergunta. O senador Flávio Bolsonaro falou, e vários veículos de imprensa divulgaram isso, que nos primeiros debates, ou que em debates, em discussões políticas, ele não iria se houvesse a sua participação. Como é que você enxerga isso? Eu acho engraçado, né? Não, eu vou falar desse cara, assim. Antes eu iria tripudiar, mas eu tô até com dó. De verdade. O Flávio não tem a menor ideia do que ele tá fazendo, então ele fica dando essas declarações horríveis que se constrange as pessoas ao redor dele. Ele veio agora a público ontem falar que ele foi até a casa do Vorcaro naquele encontro para dizer: Vorcaro, seu dinheiro era sujo, tá? Não fala mais comigo. Achando que alguém acredita. Eu fico assim, eu não tenho tanta dó porque, né, tá milionário, né? O mais trouxa aí da família Bolsonaro deve ter dezenas de milhões de reais, mas não dá. Ele tem graves problemas cognitivos, ele é uma pessoa muito, assim, muito rudimentar. Vamos colocar assim, um sujeito muito rudimentar. Então não tem muito que eu possa nem tripudiar dele. É um misto de dó com vontade de botar a Polícia Federal no cangote dele, só isso. Bom, eu aproveito para chamar o intervalo comercial. Para quem está nos assistindo nos LG Channel, na verdade, eu encerro para quem está assistindo nos canais da LG Channels e no Fast TV, mas a gente continua a nossa programação normal para quem nos assiste aqui no YouTube. Eu passo a bola para a última pergunta aqui para o Felipe, para a gente encerrar a nossa entrevista com o Renan Santos. Renan, o pessoal duvidava que o Partido Missão foi sair do papel. O Partido Missão saiu do papel, efetivamente. Qual que é o seu planejamento, tirando a parte, eu quero ser da parte presidencial, né, a parte nacional, e falar com você da parte regional, né? Vocês vão colocar candidatos a governadores de todos os estados da federação, candidatos a deputados federais e senadores de todos os estados da federação. Qual que é a estratégia do Missão para essas eleições? Nós temos que disputar para ganhar no maior número de locais possíveis. E os resultados das pesquisas para o governo, dos nossos principais líderes, mostram isso. Em praticamente todos os lugares, a gente está sempre entre os 4 primeiros colocados nas pesquisas para governador. E isso assombra muita gente, porque é um partido que tem 6 meses de idade, vamos colocar assim. E ainda assim ele já se colocou competitivo. O que isso prova? Isso prova que existe um percentual do eleitorado brasileiro que já entendeu a nossa mensagem e ele não troca essa mensagem por nenhum outro. Portanto, havendo eleitores com essa perspectiva espalhados por todo o país, haverá um candidato da missão, seja para o governo, seja para deputados, para atender essa demanda. E nós estamos bem organizados, trabalhando muito para fazer isso acontecer da melhor maneira possível. A gente, graças a Deus, vai ter chapas montadas em todos os estados da federação. Em boa parte dos estados teremos candidatos ao governo. Vem sendo um trabalho muito grande, porque nós não dispomos do dinheiro dos nossos concorrentes, mas trabalho e tecnologia e inteligência superam a falta de dinheiro muitas vezes. E nós conseguimos isso quando montamos o partido, mesmo quando todos duvidavam.
E vamos conseguir isso agora nas eleições também. Eu estou bem otimista. Qual é o próximo passo? Eu estou falando que vou encerrar e não consigo continuar, e só fico continuando, mas assim, qual será o próximo passo do Renan Santos, então, nessa pré-campanha? Continuar lutando para ficar mais conhecido. Conforme as pessoas conhecem as nossas ideias, elas se apaixonam, porque é uma ideia, eu tenho uma perspectiva otimista, não vingativa. Eu não estou aqui para querer guerra com ninguém, tirando o crime organizado. Eu quero aqui avisar para as pessoas que nós precisamos tornar o Brasil um dos 5 maiores países do mundo nos próximos 30 anos. É isso, ou o Brasil está alinhado, o Brasil tem muito recurso natural e o mundo está olhando para isso. E não está olhando isso de maneira generosa, está olhando isso com cobiça. Então, construir esse país é possível, construir uma nação que vai ser respeitada pelo mundo é possível. E todos os nossos problemas que a gente fica discutindo no dia a dia, do Flávio Bolsonaro convocado, é de Xandão, é do Lula falando besteira, se tornam todos pequenininhos diante das possibilidades grandiosas que a gente tem pela frente. E ao apresentar isso para as pessoas, eu cativo elas, então eu tenho que apresentar, tenho que correr, tenho que visitar o Brasil, e vou fazer isso como eu puder. Se houver um segundo turno e Renan Santos não tiver passado, Renan vai apoiar alguém no segundo turno? Eu vou passar, né? Eu vou passar. Não existe outra possibilidade. Eu nunca trabalho na vida para perder. Sempre trabalhei para ganhar. Então não vou trabalhar com nenhuma hipótese que não seja a do Renan lá. E as pessoas podem digitar o 14. Muito bem. Renan Santos, muito obrigada pela participação aqui no Contexto Metrópolis. Continuamos te acompanhando. Eu continuo te acompanhando no Instagram, Renan. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Valeu, tamo junto. Um abraço pro Felipe também, adoro ele. Até mais, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Felipe, vou me despedir de você também. Obrigada pelo nosso bate-papo de hoje, nossa conversa. Acabamos.